Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, aqui é o pastor Hélio Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal no Morro da Carolina, no Jacatirão, Duque de Caxias, na congregação Jardim Santa Marta Belford Roxo, na congregação Nova Campinas, Duque de Caxias, para ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Nós utilizamos as lições bíblicas da CPAD. Estamos no quarto e último trimestre do ano de 2024, classe de adultos, e o título do trimestre é As Promessas de Deus, confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. E hoje vamos ministrar a lição 12, a penúltima lição desse trimestre e também do ano de 2024 da Escola Bíblica Dominical. As promessas de vida abundante. Texto áudio. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. João capítulo 10, versos 9 a 10. A verdade prática diz: o Senhor Jesus tem uma promessa de vida abundante para quem se relaciona com Ele de maneira plena. E a leitura bíblica em classe se encontra em João, capítulo 10, versos 7 a 18. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou, e tenho poder para dar, e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Vamos então para a nossa introdução, que diz: nesta lição, estudaremos a promessa da vida abundante, prometida pelo Senhor Jesus, conforme João capítulo 10. A vida com Cristo se contrasta diretamente com a vida sem Ele. Quando estamos em Cristo, tudo o que ansiamos e desejamos tem outros fundamentos. A vida abundante em Cristo preenche lacunas que até então nem imaginávamos que poderiam ser preenchidas. Por isso, a vida abundante é uma promessa que começa e termina em Jesus, pois só mediante um relacionamento pessoal com Ele é possível desfrutar dessa vida. Então, nós estamos falando de vida abundante, e o texto base para esta lição de promessa de Deus, todas as lições que estudamos são sobre promessa, mas essa promessa de vida abundante é João capítulo 10. E aí ele diz muito claramente aqui que existe uma perspectiva diferente entre a vida abundante para alguém que acha que possa ter uma vida abundante sem Cristo, é com Cristo. Porque a verdadeira vida é com Cristo, a verdadeira vida é Jesus. João, no capítulo 1 do seu Evangelho, para falar de Cristo, ele diz: no princípio o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele criou todas as coisas. Então, sem nada que foi feito fez. Ele era a vida. Então, fala que ele era a vida. Jesus, no seu discurso, em João capítulo 14, no verso 6, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, a vida, nós podemos ver vida de dois aspectos. A vida
é o natural que todos nós temos, que um dia nascemos e vamos nascer, isso a maioria das pessoas, porque alguns podem passar por um processo diferente no sentido de morrer ainda na infância, mas normalmente a gente nasce, cresce, vive a vida adulta, depois a velhice e vem a falecer. Então é o ciclo da vida natural. Mas aqui ele está falando da vida espiritual, uma vida que pode e deve ser abundante e somente pode acontecer em Cristo Jesus. Foi isso que ele disse em João capítulo 10, foi isso que ele ensinou aqui para nós. Temos que ter um relacionamento pessoal com ele. A gente tem dito aqui muitas e muitas vezes que vida cristã é relacionamento. Nós temos que ter um relacionamento com Deus. E nós vamos ver alguns aspectos que aqui a lição vai nos mostrar, que como temos esse relacionamento, como podemos ter esse relacionamento com Deus. Vamos aqui adiante. Jesus, a fonte da vida, de vida abundante, é a primeira subdivisão, a primeira divisão da lição, e a primeira subdivisão é a fonte de verdadeira vida. O Evangelho de João, no capítulo 10, apresenta o Senhor Jesus como o bom pastor. Esse pastor se relaciona com suas ovelhas, as protege, dirigindo à frente delas no caminho para livrá-las do perigo. Versículo 3 e 4, como está, nem está aqui, né, porque aqui ele começa no 7. Vamos até ler aqui, né? A gente sempre fala que nós estamos aqui num estudo bíblico e a gente sempre tem que ler a palavra. Ele aqui no texto bíblico base da lição, ele começou no versículo 7, mas aqui ele cita o versículo 3 e 4. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chamam pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora, e quando tira para fora as suas ovelhas, vai diante delas, as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Depois vamos comentar isso. Além dessa imagem de pastor, João 10 também apresenta Jesus como a porta das ovelhas. Essa porta simboliza um caminho de salvação espiritual em que o relacionamento pessoal e eterno com Deus se torna possível, e tudo que a ovelha necessita será encontrado em Deus. Por isso, nosso Senhor Jesus aparece nesse texto como a fonte da verdadeira vida. Quando o encontramos, podemos viver de verdade, fazendo o bem para a glória de Deus. Então ele começa falando do pastor. Quando nós vamos estudar a questão da ovelha, um animal bastante dócil, mas um animal que ela depende completamente do pastor. E aqui nós estamos não falando do pastor ser humano, que é também uma ovelha de Cristo. Nós estamos falando aqui do pastor celestial Cristo. Nós todos, qualquer um, pastores, obreiros, os membros, qualquer pessoa na igreja, ela deve ser totalmente dependente de Cristo, inteiramente dependente dele. Então, o pastor ele vai na frente e a ovelha vai atrás. Muitos problemas que acontecem hoje na vida de muitos crentes é que eles querem ir na frente e deixar Cristo para trás. E o que é Cristo ir na frente? Ele que vai guiar o caminho. E aí ele fala da porta. Ele é a porta. E nós estudamos isso na trimestre passado da Escola Bíblica Dominical. Existe uma porta larga e uma porta estreita. E aqui ele coloca essa questão da porta, veja bem, como estudamos na Escola Dominical. Essa porta simboliza o caminho de salvação espiritual em que o relacionamento pessoal e eterno com Deus se torna possível e tudo que houver necessita ser encontrado em Deus. Então, a gente não tem salvação, não existe salvação de uma forma diferente do que a Bíblia fala que existe, como Jesus ensinou a Nicodemos, necessário é nascer de novo. Então, o homem, o Espírito Deus, vem, age na vida do homem, o Senhor, pela sua graça e misericórdia, convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo, e ele então aceita a Cristo, ele entende que o sacrifício de Cristo na cruz é suficiente para perdoar os seus pecados, e a partir de então,
ele aceita Cristo como Salvador, ele entende o que a Bíblia diz está correto, o que a Bíblia ensina, o que Cristo ensinou nos Evangelhos e os apóstolos ensinaram através das cartas, aquilo que precisamos entender para a nossa salvação. Entendendo isso, entrega a vida a Cristo, e como até pregamos recentemente ontem em Nova Campinas, falamos sobre Tito, capítulo 2, do verso 11 ao 15, então existe toda uma questão. A salvação de Cristo o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo, ele veio, se manifestou, para que nós andemos em boas obras que o Senhor preparou para nós, e brevemente ele voltará, arrebatará a sua igreja. Então, existe toda uma sequência. Então, a pessoa aceita Cristo, é discipulada, é batizada, e agora ele começa a viver uma vida em Cristo, uma vida abundante. Ele tem que crescer, ele tem que cada dia buscar mais a presença do Senhor. Vamos continuar aqui na segunda subdivisão deste ponto 1. A fonte de vida abundante. Nos versículos 8 a 10, esses estão aqui na nossa leitura bíblica em classe. Todos quantos vieram de mim são ladrões e salteadores, mas a ovelha não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, nos versículos 9 a 10, o nosso Senhor faz um contraste entre ele, que é a porta, e os outros que vieram antes dele, identificados como ladrões e salteadores, que apenas trazem roubo, morte e destruição. Nosso Senhor, pelo contrário, veio trazer vida no lugar da morte e vida com abundância. Aqui podemos fazer um contraste entre o agir de Deus e a ação de Satanás e seus demônios. O diabo, nosso adversário, busca destruir a nossa vida, o plano de Deus para nós. Deus, por intermédio de seu Filho, nos devolveu a vida, nos amou, salvou, perdoou, apagou os nossos pecados e nos deu a dignidade de salvos em Cristo. Isso é a verdadeira vida que só Deus, mediante sua graça, por meio de Cristo, pode nos dar. Na vida natural, como falamos na introdução, a gente pode buscar muitas coisas neste mundo e pode até mesmo galgá-las. E a gente sempre fala na igreja que se você galgar certas bênçãos materiais na sua vida com honestidade, não é problema nenhum. Mas aqui nós não estamos falando de galgar bênçãos materiais. A vida abundante não é riqueza, não é a cura de todas as enfermidades, não é a prosperidade material. Isso até pode acontecer, mas nós estamos falando da vida espiritual. Por isso, ele diz aqui, antes de Cristo, o Senhor é sua porta, mas antes veio ladrões e salteadores. É diferente, ele faz uma comparação aqui entre a vida com Cristo e a ação de Satanás e o demônio. A Bíblia diz que o adversário veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para dar vida em abundância. E o que ele faz? Ele faz o que ele fez no Éden. O homem vivia em total, inteira felicidade, tendo comunhão direta com Deus, mas Deus nunca mentiu ao homem. Deus é um Deus que não pode mentir, como está lá em Tito capítulo 1, o Deus que não pode mentir. Então, o Senhor foi sincero com Adão e Eva e disse a eles que eles poderiam comer de todos os frutos que estivessem naquele jardim do Éden, apenas não poderiam comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que comessem morreriam. Satanás então entrou em ação e ludibriou, enganou, engodou Adão e Eva, que comeram do fruto e sofreram eles a consequência não imediata, porque não morreram imediatamente a morte física, mas já foi quebrada aquela comunhão com Deus. O Senhor ainda apareceu, conversou com eles, o Senhor providenciou, matou um animal para cobrir a nudez deles, mostrando que Cristo ia morrer na cruz do Calvário para cobrir os nossos pecados, mas eles foram expulsos do jardim do Éden. E agora é necessário retomar esta comunhão. E aí ele vem nos dizendo todo o trabalho que o Filho fez. Essa vida perdida por Adão e Eva, porque agora eles foram condenados à morte, o Senhor devolveu. Porque aquele que aceita Cristo tem a promessa da vida
eterna. Ele diz aqui também, nos amou. E a Bíblia diz claramente que ele nos amou primeiro que nós amássemos a ele, porque ele veio primeiro a este mundo, morreu primeiro neste mundo, sofreu primeiro neste mundo, para que então nós pudéssemos ter a salvação. Aí diz, salvou, onde até falava mais uma vez em Nova Campina, que quando você salva alguém de alguma coisa, salvei uma pessoa que ia cair num buraco, eu consegui puxar ela, ela não caiu. Então ela ficou livre, ficou salva das consequências que ela cairia naquele lugar. Mais do que irmos para o céu, a nossa salvação tem uma marca tremenda, que é o fato de nós temos a consciência, que vai ter consciência no sentido de salvação e perdição, depois que nós passamos dessa vida, que nós estamos para sempre com o Senhor que nos criou. Mas o perdido vai ter uma consciência eterna no lago de fogo e enxofre, que ele perdeu esta possibilidade. Então o Senhor nos salvou, perdoou, porque quando você aceita Cristo como Salvador, entrega a sua vida a Ele, Ele perdoa todos os teus pecados. Pastor, eu não peco mais? Não, você continua pecando, o Espírito Santo vai falar ao teu coração, você vai pedir perdão e o Senhor vai te perdoar. O crente não pode viver em pecado, não pode ficar. 1 João, capítulo 1, filhinhos, isso temos vos dito para que não pequeis, mas se pecade, tendes um advogado. E depois ele diz também, apagou os nossos pecados, e nos deu dignidade de salvos em Cristo. Certa vez, Jesus mandou 70 discípulos pregar. Eles voltaram e falaram, Senhor, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome curamos pessoas, fizemos milagre e maravilha. Jesus disse, não se alegre por isso, se alegre porque no vosso nome está escrito no livro da vida. Então nós que aceitamos a Cristo como Salvador verdadeiramente, nós que nos arrependemos verdadeiramente, todos aqueles que assim o fizeram, têm o seu nome escrito no livro da vida. Pastor, mas pode perder a salvação? Nós da linha arminiana cremos que sim. Esse nome poderá ser riscado no livro da vida. Mas esse nome não é riscado, rabiscado, riscado de novo. No dia que Cristo vier para arrebatar a sua igreja, ou no dia da morte de cada um de nós, então será decidido o nosso futuro. Com Cristo, salvação e vida eterna, nome escrito no livro da vida. Sem Cristo, fora de Cristo, longe de Cristo, apostatando de Cristo, a perdição eterna. E aí ele diz aqui, isso é a verdadeira vida. Essa é a vida. Ele nos amou, Ele nos perdoou, Ele nos deu dignidade de salvos, enfim, tudo isso Ele fez por nós. Essa é a verdadeira vida com abundância. Vamos ver aqui outros aspectos. E agora vamos ler a subdivisão 3 do ponto 1. A fonte de amor. No versículo 11, o Senhor Jesus menciona novamente a imagem do bom pastor, que deu a sua vida pelas ovelhas, que além de proteger e cuidar, ele as conhece bem, e as ovelhas também o conhecem. Nosso Senhor afirma que da mesma forma que ele é conhecido do Pai, conhece profundamente suas ovelhas e entregou sua vida por elas. Por isso ninguém pode tirar suas ovelhas de suas mãos, pois ele zela por elas. A relação com suas ovelhas é baseada no amor que pode ser testemunhado no relacionamento de Nosso Senhor com a Santíssima Trindade. Aí cita os versículos 15 e 17. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. E o 17. Por isso o Pai me ama, porque dou minha vida para tornar a tomá-la. Dessa forma, o Senhor Jesus é a fonte de amor entre o bom pastor e suas ovelhas. Ele é a nossa fonte transbordante de vida verdadeira e abundante. Então, no ponto 1, que falamos sobre a ovelha, sobre subdivisão 1 aqui, então eu ia falar naquela hora, acabei não falando, mas é bom até falar nesse momento aqui. A ovelha, além de ser um animal dócil, é um animal também que tem uma característica interessantíssima. Ela conhece a voz do seu pastor. Eu li não é ilustração, uma história verídica, que havia vários pastores e as suas ovelhas estavam todas reunidas ali, não sei se tomando água, acho que era tomando água, ali no lugar de tomar água, todos reunidos. E haviam 4 ou 5 pastores ali. E alguém que não conhecia bem
como se lida com as ovelhas, né, a ovelha animal. Mas como é que depois vocês vão saber qual ovelha de quem? Não tem como saber, porque está tudo misturado e as ovelhas são bastante parecidas. Aí eles mandaram fazer um teste. Acho que mandaram, se não me engano, ele foi chamado. Nenhuma ovelha veio. Aí o primeiro pastor chamou. Um grupo de ovelhas saiu do meio daquelas outras e o seguiu. Assim até o último. Então a ovelha conhece a voz do pastor. E ela conhece por causa do amor. O amor de Deus está derramado em nossos corações. Quem aceita Cristo recebe este amor em seu coração. Ele entende agora, porque ele já passou pela outra parte. Já falamos aqui, vamos repetir, o diabo veio para roubar, matar e destruir. E aquele que não estava em Cristo já sabe como é que é essa parte. Agora ele entrou para a igreja, ele agora é um salvo, remido e lavado no sangue cordeiro. Então ele reconhece a voz de Deus. Pastor, mas alguém tem sido enganado. Porque as pessoas, às vezes, dão brecha. Aqui diz, ninguém pode arrebatar da minha mão. Não, o diabo não pode tirar você da mão de Cristo. Mas você pode, porque o Senhor dotou de livre-arbítrio, querer deixar a presença do Senhor Jesus. Adão e Eva estavam ali, conheciam a voz do Senhor, sabiam, mas foram enganados pela voz da serpente que os enganou, e assim tantos outros que tiveram um bom início, como Saul, e depois um péssimo final nas suas vidas. Paulo chega a dizer que Demas amou o mundo e o abandonou. Então a Bíblia fala de várias situações nesse sentido. Então, como ele diz aqui no final desta subdivisão 3, ele é a nossa fonte transbordante de vida verdadeira e abundante. Então, quem é a fonte? A fonte é da onde sai alguma coisa. A fonte de água. Você vai lá e bebe aquela água. A fonte está te dando água para beber. Jesus é a fonte da vida abundante. Não tem vida abundante sem Cristo. Não tem vida abundante proveniente de outras situações. Vida abundante é viver uma vida de comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Nós estamos apenas começando a lição, lemos apenas o primeiro ponto, agora vamos para o segundo. Cada subdivisão tem um aspecto para a gente estudar. A vida abundante é o título da segunda subdivisão. Da segunda divisão, subdivisão 1, o conceito de vida abundante. Mediante o relacionamento que estabelecemos com Deus por meio de Jesus, o nosso pastor, podemos comentar a respeito do que significa a vida abundante. Mencionada pelo nosso Senhor, João 10,10, já citamos 2 vezes aqui, Jesus veio dar vida em abundância, sabendo que o ser humano tem necessidades físicas, emocionais e espirituais. Podemos afirmar que a vida abundante prometida pelo nosso Senhor preenche também as esferas do corpo, da alma e do espírito. Trata-se de uma nova vida integral em Cristo, em que tudo se faz novo e se torna em autêntica novidade de vida. Segundo Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura as coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Na lição passada, que era a lição sobre provisão, nós vimos que nós temos necessidade no corpo, na alma e no espírito, porque somos um ser integral, tricotômico, temos corpo, alma e espírito. O corpo é essa carcaça, vamos colocar assim, a qual, quando morremos, a alma sai, o espírito, a alma volta a Deus, o espírito volta a Deus que o deu, e a alma vai para um lugar intermediário, não confundir com os católicos chamam aí de purgatório, não é isso não. O lugar intermediário para os salvos o terceiro céu e para os perdidos o Hades, esperando o momento em que os salvos vão ressuscitar para a vida eterna e os perdidos na segunda ressurreição para o castigo eterno. Ponto. Isso aqui é importante entender. Então a vida abundante, quando Cristo entra na nossa vida, ele vai satisfazer todas as áreas da nossa vida. Ele vai
todas as nossas necessidades, como estudamos lá, porque ele é um Deus da provisão, Jeová Jiré, como estudamos na lição passada, ele vai prover todas as coisas. É uma vida completa, né? Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Tanto para o corpo, como para a alma, como para o espírito. Ele preenche todas as esferas nesse sentido. Eu acho que eu falei na lição passada, se não me engano, não me lembro bem, mas antigamente os pregadores faziam uma colocação, e hoje eu não tenho ouvido muitos pregadores falarem isto, mas eu acho bastante interessante. Eu mesmo já fiz essa colocação por muitas vezes. O homem tem dentro dele um vazio, e quando alguém tem um vazio, alguma coisa está vazia, é necessário que ela seja preenchida para se completar. E o homem, esse vazio que o homem está, só se completa com Cristo. Cristo, entrando na nossa vida, preenche esse vazio e, como estamos estudando hoje, nos dá vida em abundância. E esse vazio não está no corpo, ou na alma, ou no espírito, ele está no homem como um todo. E Cristo vem preencher todas essas nossas necessidades. Agora vamos ver aqui. A vida abundante também influencia a família. No episódio bíblico, na ocasião da libertação de Paulo e Silas da prisão, o carcereiro apavorado perguntou a Paulo o que podia fazer para ser salvo. De modo que o apóstolo respondeu: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. A salvação em Cristo não se aplicaria apenas ao carcereiro, mas de maneira abrangente a toda a sua casa, e não se resumiria apenas ao livramento físico de uma punição do Estado, mas a um novo tipo de vida para o carcereiro e toda a sua família. Assim aprendemos que a vida abundante, prometida por Jesus, abrange os nossos familiares. Que episódio foi esse, pastor? Paulo resolveu pregar na Bitínia, e o Espírito Santo o impediu. Depois ele resolveu pregar numa região da Ásia, e o Espírito Santo o impediu, e depois ele recebeu, se não me engano, um sonho que ele teve à noite, e viu um varão dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos, e ele entrou em Filipos, a primeira cidade da Macedônia. Foi aí que Paulo adentrou a Europa para pregar o Evangelho. Por enquanto ele só pregava na Ásia, e agora ele entrou na Europa. Primeiro Lídia se converte a vendedor de púrpura, e depois Paulo anda pelas ruas pregando o Evangelho com seus companheiros de viagem, naquele momento Silas e Timóteo, e uma moça que tinha um espírito de adivinhação vai andando atrás dele dizendo: esses homens são servos de Deus vivo. Como Paulo tinha discernimento de espírito, era um homem espiritual, entendeu que aquela palavra não era vinda de Deus, mas do próprio diabo. Ele expulsou o demônio que estava sobre aquela moça, e aquela moça então parou de adivinhar. Ela adivinhava também, dava lucro àqueles que a dominavam com isso. Aí eles foram acusados erradamente, foram levados à prisão. À meia-noite eles oravam e cantavam hinos, e Deus mandou um terremoto, as portas se abriram, e aí o carcereiro, vendo as portas abertas, o que ele pensou? Os presos fugiram, e como diz aqui o texto, eu vou receber um castigo dos romanos, talvez até a morte, porque assim era cobrado daquelas pessoas que tinham que cuidar dos presos, e os presos fugiam de alguma forma. Então, Paulo grita lá de dentro e diz para ele: olha, não faça mal nenhum. Ele pega uma espada e ia se matar. E aí aquele homem está todo trêmulo lá dentro e fala: Senhor, o que eu faço para ser salvo? Ele diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Paulo está dizendo que só a crença dele salvaria ele e a família dele, independente? Não. A crença tem que ser individual. Temos que entender isso para não criar também uma doutrina erradamente. Mas ele pega Paulo e seus companheiros, leva até a sua casa. Paulo prega a palavra para toda aquela família, e aquela família então encontra Cristo como Salvador, e ele batiza todos eles, e depois Paulo liberto. Existem outras circunstâncias que aconteceram após isso, e continua a sua viagem, continua pregando o Evangelho. Então, o que ele diz aqui, a bênção, a vida abundante vai ajudar a nossa família.
Porque quando você aceita Cristo, entrega a sua vida a Cristo, Cristo muda a sua vida, tudo que está em torno de você vai mudar. Vai mudar por quê? Porque você vai ser diferente. E agora você vai irradiar este amor, vai irradiar as bênçãos de Deus para que estão ao seu lado. Eu diria que seria abençoado a sua família, os seus amigos, os seus colegas de trabalho, qualquer lugar aonde você for. Você se torna uma nova criatura, uma pessoa diferente daquela que é, porque agora você recebeu o amor de Cristo e esse amor vai irradiar de você para abençoar outras pessoas. Então, vida abundante é isto. É uma vida que irradia bênçãos para aqueles que estão próximos de você. Terceira subdivisão, diversas bênçãos provenientes da vida abundante. Então, temos outras bênçãos aqui para estudar. Quando passamos a ter um relacionamento pleno com Cristo e por isso desenvolvemos a vida abundante, passamos a desfrutar de copiosas bênçãos, entre as quais podemos destacar a paz em Deus e a tranquilidade nas decisões, pois trata-se de uma realidade prometida pelas Escrituras para quem tem uma vida abundante. Então vamos ler aqui Romanos 5:1, ele vai falar sobre a paz. Romanos, capítulo 5, versículo de número 1. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Também ele fala a prática do amor, ele cita Jesus, João 13, 34, 35, o cultivo da esperança, ele volta a Romanos, e a perseverança na paciência. Tudo isso são bênçãos de uma vida abundante em Cristo Jesus, que contrasta com a vida vazia de sentido de outrora. É o que eu falei no ponto anterior, aquele vazio que está dentro de nós, que só Cristo pode preencher. Então ele diz que algumas coisas vêm bênçãos provenientes dessa bênção que é a vida abundante. A prática, primeiro, a paz em Deus e a tranquilidade nas decisões. Falamos de decisão na lição passada, lógico. A ansiedade, né, que estudamos na lição passada, por causa da provisão, muitas vezes, porque lá até na lição falava de tanto em tanto tempo você tem que tomar decisões. Mas aquele que tem uma vida abundante, eu vou colocar para o irmão um exemplo que eu gosto muito na Bíblia Sagrada. Eu disse agora recentemente na igreja, a gente caracteriza homens de Deus por uma característica. Né? Então todo mundo conhece que Jó foi paciente, que Moisés foi manso, mas esses homens tiveram outras características. Eu gosto muito de caracterizar Davi como um homem que sempre consultava Deus antes de tomar decisões. Quando ele não consultou, em 2 casos bastante específicos, ele cometeu erros que depois ele pagou um preço muito caro por isso. Mas você, quando tem uma vida abundante, uma vida comum com Deus, você na hora de tomar a decisão, você ora primeiro, você busca a direção de Deus e certamente você vai tomar decisões que serão de acordo com a vontade de Deus. Você vai sentir paz. Segunda coisa, a prática do amor. Já dissemos isso aqui na lição de hoje. O amor que Deus derramou sobre a nossa vida, morrendo na cruz, trazendo a salvação, a vida eterna, como vimos lá, perdão de pecados, tudo aquilo mais, irradia para outras pessoas. Você sente a ação do amor de Deus na sua vida. Vida em unidade. Ele cita o Salmo 133 e Gálatas 5, Salmo 33, quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união. Porque Cristo chamou a igreja. Hoje tem os desigrejados. Isso é uma coisa totalmente estranha à Bíblia Sagrada. Israel se reunia. Até os patriarcas se reuniam, mesmo antes de haver a lei. A igreja se reunia. No dia de Pentecostes tinham cerca de 120 irmãos. E você vai ver em tantas outras. É só ler. Basta ler a Bíblia, meu amado irmão, que você vai ver. Agora, a união não é somente estar em um lugar juntos, 4 paredes. Um ver a necessidade do outro, um orar pelo outro, interceder pelo outro, amar o outro, fazer tudo pelo teu irmão, como diz aqui ele, com essa abundância de vida, você também vai querer viver em unidade. Cultivo da esperança, na volta de Cristo, brevemente ele voltará para arrebatar a sua igreja. Perseverança na paciência,
porque a paciência é muito importante nesses dias que estamos vivendo, num mundo que não tem mais paciência para nada, esperar nada, mas nós temos uma vida em Cristo, sabemos que Ele está no controle. Quem está no controle é Deus, quem está no controle é o homem. Quem está no controle não é um partido político, quem está no controle não é, nenhuma organização. Vai haver um momento em que essa terra será controlada pelo anticristo, mas a igreja, segundo a nossa maneira de crer, já estará fora desta terra, ela já terá sido arrebatada e estaremos para sempre com o Senhor nos ares. Tudo isso são bênçãos numa vida abundante em Cristo, que Jesus contrasta com a vida vazia. Vamos para a divisão 3 e as subdivisões consequentes. O que identifica a vida abundante? A alegria do Senhor. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses exortando: regozijai-vos sempre. No Antigo Testamento, Neemias disse: a alegria do Senhor é a vossa força. Neemias 8:10. Logo, a alegria faz parte da identidade de quem se relaciona com Deus e vive uma vida abundante. É uma virtude citada pelo apóstolo Paulo em Gálatas 5:22, fruto do Espírito. Gozo, paz, alegria e tal. Em Provérbios, o sábio diz que a alegria é um bom remédio. Essa virtude mostra que estamos bem, em paz e cheios de vigor. Isto é vida abundante. Então eu vou até pedir, desculpa que eu tomar um pouquinho d'água, porque a garganta fica seca. Veja bem, meu amado irmão, eu tenho falado muitas vezes na igreja. O crente ele não se alegra, não se regozija sempre, não está alegre, porque ele está em lutas, ele está em dificuldade, ele está em problemas. Porque problemas nós vamos passar, porque os homens de Deus e as mulheres de Deus passaram por problemas na Bíblia e também passaram por vitórias e bênçãos da parte de Deus. Nós vamos nos alegrar porque nós temos uma vida abundante, nós recebemos o amor de Cristo, nós temos uma esperança, nós temos paz. A presença de Cristo nos traz essa tranquilidade. Então, viver uma vida de alegria. Viver uma vida de alegria não é necessariamente rir à toa, ficar rindo a todo momento. Vai ter um momento que a gente vai ficar triste, vai ter um momento que a gente vai sentir dor, é a perda de um familiar, é um problema de enfermidade, é um desemprego. Mas ao mesmo tempo que você naquele momento está triste, esta vida abundante com Deus, essa comunhão com Ele, nós vamos ver aqui, daqui a pouco, algumas situações em que o crente precisa utilizar, temos falado sempre, mas vamos repetir, para que essa vida abundante esteja sempre em vigor. E aí, essa alegria vem dentro do nosso coração. A gente se regozija, e volto mais uma vez dizendo, não por causa do problema, não por causa da dificuldade, não por causa da luta, da enfermidade. Alegria porque, não obstante estamos passando por um problema difícil, o Senhor está conosco. O Senhor nunca nos abandonou. O Senhor não abandonou Abraão, o Senhor não abandonou Isaac, não abandonou Jacó, não abandonou José, não abandonou Moisés, Josué, Davi, não abandonou Pedro, Paulo, Tiago, João, Bartolomeu, qualquer homem de Deus, e as mulheres também. Deus não abandonou a Sara, a Rebeca, Deus não abandonou Ana, Deus não abandonou Maria, Maria Madalena, enfim, todos os personagens que vão ver na Bíblia, e essas pessoas passaram dificuldades, passaram problemas, passaram lutas, mas elas tinham alegria porque elas tinham uma vida de comunhão com Deus. É como Paulo diz, eu sei em quem tenho crido e sei que é poderoso para guardar o meu depósito, algumas traduções falam meu tesouro, até o dia final. Nós sabemos em quem temos crido. Paulo também diz, combati o bom combate, acabei a guerra, guardei a fé, agora só me espera a coroa da justiça que está preparada, não somente para mim, mas todos quantos aguardam a volta gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a alegria, Neemias diz aqui, né? Por que Neemias disse isso, pastor? O povo começou a chorar naquela festa, porque estava restaurado Jerusalém, mas era bem diferente da Jerusalém antes do cativeiro. E eles choraram, mas ele disse, a alegria do Senhor é a nossa força.
É um momento complicado, mas se alegra no Senhor. Confia no Senhor. Vamos para a subdivisão 2. Gratidão por tudo. Puxa, meu amado irmão, isso é muito importante. Vamos lá. A gratidão é uma virtude cristã que revela humildade e, ao mesmo tempo, dependência total de Deus, acerca de tudo que acontece em nossas vidas. Na vida abundante, no lugar de murmurar ou reclamar das coisas, aprendemos a dar graças por tudo que Deus tem feito de bom para nós. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Assim, a vida de gratidão é plenamente coerente com a vida abundante, pois em Deus nos sentimos satisfeitos e plenos. Demos sempre graças em tudo. Então, esse ponto é muito importante, talvez a gente até possa demorar um pouco aqui. Vou começar com quase uma definição que ele dá sobre a gratidão. Virtude cristã que revela humildade e dependência total de Deus. O que eu sou? Alguém pode ver esse vídeo amanhã e dizer, pastor, não concordo com o Senhor. Mas eu vou dizer para você o que eu sou. Eu não sou nada. Sem Cristo, eu não sou nada. Tudo o que eu tenho, tudo o que eu sou, tem até um hino que fala, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que vier a ser, até da Lagoinha, e é verdade, tudo depende dele. Tudo ele me deu. A gente sempre cita, eu vou ver até se acho aqui, eu citei agora numa lição recente, eu nunca lembro de cabeça, uma palavra que Davi disse, é 1 Crônicas, eu acho que é o capítulo 29, deixa eu ver aqui. Eu já li esse texto recentemente numa lição, vou ler de novo. Davi, nas suas últimas palavras, 1 Crônica 29, 14, diz, porque quem sou eu e quem é meu povo, para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes? Porque tudo vem de ti e do que é teu, tu damos. Tudo que eu tenho não é a minha inteligência, não é a minha sabedoria, não é meu jeitinho brasileiro, não é isso, não é aquilo. Foi Deus que me deu. Porque a primeira coisa, mesmo que você, para estudar, tem que ter inteligência. E Deus nos dotou de inteligência. Tem que ter saúde. Muitas vezes sem saúde você não consegue. Para trabalhar. Tudo essas coisas Deus tem nos dado. Deus tem nos abençoado. Então, eu tenho que ser grato a Ele a todo tempo. Por quê? Porque Ele diz aqui, eu vou voltar a dizer, humildade, dizer, Deus é que está no controle, e também dependência. Eu dependo do Senhor 24 horas por dia, 29, 30 ou 31 dias por mês, 365 ou 366 dias por ano, a minha vida toda. Tudo vem dele, tudo procede dele. Como diz o Salmo 24, do Senhor é a terra e tudo o que nela há. Tudo é dele, tudo pertence a ele, eu dependo completamente dele. Tudo que eu faço. Eu vou dar um exemplo sim para você. Eu falei até na igreja recentemente. Estou aqui ministrando a aula. Eu não estou dizendo, eu peço também, não faça recorte, pense, depois diga que o pastor Hélio falou isso. Alguém pensa, puxa, o pastor Hélio é um bom professor, dá uma boa aula. E aí viesse falar isso comigo. Eu disse, não, meu irmão, eu não sou nada. Tudo que eu estou falando com você nesse vídeo é Deus que está me dando, é Deus que está me orientando, é Deus que faz eu entender dessa maneira. Assim vale para a pregação, vale para quem toca, vale para quem evangeliza. Tudo é dele, toda a glória é dele, tudo é ele. Então, gratidão. Vida abundante. Quer dizer, puxa, cheguei aqui no topo. Não. Cheguei aqui no topo, se pode haver um topo de vida abundante, é porque Deus me deu essa vida abundante. É porque Deus foi comigo. É porque Deus me ajudou. É porque Deus me abençoou. É porque Deus está comigo. Se não fosse Ele, eu não seria nada. Por isso, ele cita aqui a palavra de Paulo, em 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Volto a dizer o que eu disse na alegria no ponto anterior. Eu não vou dar graça porque eu estou passando problema. Eu não vou dar graça porque eu estou passando luta, desemprego, sei lá qual for a enfermidade. Eu vou dar graça porque, não obstante eu estar passando em algum momento da minha vida por alguma luta, o Senhor está ao meu lado. Jesus, quando saiu dessa terra, disse, eis que estou convosco
todos os dias até a consumação do século. Jesus, antes de sair dessa terra, disse: não vos deixarei órfãos, João capítulo 14, mas vos darei outro Consolador, o Espírito Santo. E o Espírito Santo veio, o Espírito Santo está entre nós e temos a presença do Senhor em nossas vidas. Vamos aqui para o último ponto, última subdivisão do ponto 3. Vida no Espírito, vida de oração. É esse aqui que eu falei que ia falar algumas coisas. Na vida abundante, o Espírito Santo preenche o crente. A Bíblia diz que para viver no Espírito devemos estar inclinados às coisas do Espírito. Olha bem essa frase. Romanos 8, 5 a 11. Então é preciso ser cheio do Espírito e andar nele para termos a vida plena. Jamais podemos extinguir o Espírito, 1 Tessalonicenses 5,19. O elemento dispensável para quem vive no Espírito é o cultivo de uma vida de oração. Mais uma vez, o apóstolo Paulo nos exorta a orar sem cessar, 1 Tessalonicenses 5,17. Em todo tempo precisamos reconhecer que na rotina da nossa vida devemos ter sempre uma ocasião para orar, quer em casa, quer no trabalho, ao acordar ou ao deitar. O apóstolo continua a nos exortar, perseverar em oração, Colossenses 4,2, e mais outros textos também, como diz Romanos 12,12, que eu recentemente falei na sede, na congregação de Santa Marta, na congregação Nova Campina, alegava na esperança, ser de paciente na tribulação e perseverar na oração. Mas eu vou falar da oração aqui, mas eu vou acrescentar também algo. Vida abundante, ela se dá, eu falei, em relacionamento. Então, como que você se relaciona com alguém? Você se comunica, uma das partes principais do relacionamento é a comunicação. Tenho citado várias vezes na igreja. Com um casal que o marido não fala com a mulher não fala com o marido, esse casamento está fadado ao término, está fadado a ruim, não dá certo. E assim qualquer outro relacionamento. Então, como terei um relacionamento com Deus, uma vida abundante, se eu não falo com Ele? E como é que eu falo com Deus? Eu falo com Deus através da oração. Como é que Deus fala comigo? Deus fala comigo. Eu oro, Deus me responde. Ele pode falar diretamente no meu íntimo, eu posso sentir aquela direção de Deus, o Espírito pode me revelar. Ele pode falar, e a principal maneira dele falar, está aqui, ó, é a Bíblia Sagrada. Somos pentecostais, cremos em revelação, cremos em visão, cremos em sonhos. Deus pode falar, e na Bíblia está escrito que várias vezes aconteceram. Somente que qualquer parte que houver, Deus falando conosco, que seja a parte, quando a parte que eu digo não seja lendo a Bíblia, tem que estar em conformidade com a Bíblia. Não tem sonho, revelação, visão que fale algo que seja diferente do que a Bíblia afirma. Então, essa vida abundante a gente vai cultivar como? Relacionamento com Deus, uma vida de oração e, se possível, de jejum, a não ser as pessoas que têm algum problema físico, devem jejuar, uma vida de leitura da palavra. Para os crentes em Cristo Jesus, estar na igreja e participar da ceia do Senhor, que é a comunhão, é chamada comunhão. Essa comunhão é o irmão com o irmão também, mas não é essa palavra, não é esse sentido que se fala de comunhão. É a comunhão minha com Deus. Porque é um relacionamento pessoal. Examine, pois, o homem a si mesmo, participa. Então, eu com Deus, para relembrar a morte de Cristo até que ele venha. Enfim, estar na igreja, Deus deu vários meios para que nós pudéssemos desfrutar esta vida com abundância. Vida com abundância não é ficar parado e falar, Senhor, está aqui na minha vida, e agora tem que acontecer, pronto, agora eu tenho uma vida abundante. Não, eu tenho que buscar a presença do Senhor. Eu tenho que orar, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que frequentar a igreja, eu tenho que estar em comunhão com Cristo e com a sua igreja, para que eu possa desfrutar. Veja que lá no momento tem bênçãos que acompanham a vida abundante. Paz nas decisões, perdão do pecado, uma série de coisas. Não, só se eu viver em comunhão com Deus. Preciso viver em comunhão com Deus. Não posso relaxar na minha vida espiritual. E nós temos visto agora, não sei, eu nem vou linkar uma coisa com a outra diretamente, mas não sei se depois da pandemia, onde, por causa da pandemia, a igreja precisou fechar ou diminuir o ritmo de seus trabalhos,
Muitos crentes agora não tem tanto prazer na casa do Senhor. Mas o salmista diz, uma coisa pedi ao Senhor, buscarei que possa habitar na casa do Senhor todos os dias, para aprender a porta da casa do Senhor, para aprender no seu tempo, contemplar a formosura do Senhor, aprender no seu tempo, alegria, como disseram, vamos à casa do Senhor, enfim, é tudo isso que nós precisamos fazer. E ter a nossa vida de comunhão na nossa casa. Orando em casa, lendo a Bíblia em casa e desfrutando desta vida espiritual que o Senhor tem para nós. Vamos à conclusão da nossa penúltima lição. Já está deixando saudades esse trimestre maravilhoso sobre as promessas de Deus. O Senhor Jesus é a fonte da vida abundante, pois Ele mesmo nos prometeu. Então, Ele é a fonte. Ele prometeu, não. Falamos sobre a fonte aqui ainda há pouco. Não tem outra fonte e não vai sair outra coisa da fonte a não ser a vida abundante que o Senhor prometeu para nós. Essa promessa está disponível a cada crente que desenvolve um relacionamento pessoal com o nosso Senhor. Acabamos de falar nesse ponto agora. Tem que ter relacionamento. Tem que ler Bíblia, tem que orar, tem que buscar a face do Senhor. Pastor, mas a pessoa está doente, não pode ir na igreja. Aí sim, meu amado irmão, até da ceia, né? Eu procuro aos irmãos em Cristo que estão doentes, visitá-los e ministrar a ceia para eles na sua casa, já que não podem estar na casa do Senhor, na medida do possível, quando assim podemos fazer. Esse vídeo está sendo gravado não para substituir a aula presencial na escola bíblica dominical. Não. Esse vídeo está sendo gravado, como todos os outros, para que depois eu possa mandar o link deste vídeo para aqueles irmãos ou para parentes dele. Alguns eu mando para os parentes, porque não sabem mexer muito com a parte da telefonia, né, essas coisas todas. E aí eu mando para eles, para que eles possam, pelo menos, ter o estudo da lição desta forma. Então, há pessoas que não podem ir bem na casa do Senhor, mas em casa, estando ainda com a mente boa, com a saúde boa, podem ler a Bíblia, podem orar. Mas nós estamos falando principalmente para aqueles que podem estar, têm saúde, podem comungar, podem estar na casa do Senhor, podem estar junto com os irmãos, enfim. Veja bem, comungar, meu amado irmão, não tome também essa palavra por mal, é estar em comunhão uns com os outros. Nesse relacionamento, a nossa família é abençoada. Podemos desfrutar de copiosas bênçãos, além de andarmos em alegria, gratidão e espírito. Tudo isso vimos durante a lição. Família abençoada, o caso lá do Cornélio, alegria que o Senhor nos proporciona e a gratidão por tudo que Ele fez. A vida abundante em Cristo é a nova vida que Ele prometeu para os que creem nele como Salvador e Senhor. Esta é a vida que cada salvo, remido, lavado, sem cordeiro tem direito. Mas temos que ter essa comunhão com o Senhor. Meus amados irmãos, se Deus assim nos permitir, semana que vem estaremos aqui ministrando a lição 13. As promessas de Deus são infalíveis, terminando esse trimestre, terminando as lições do ano de 2024. Na semana, no dia 29, que é o último domingo de dezembro, onde essa aula deveria ser ministrada pessoalmente, na sede, na congregação Santa Marta, não haverá escola dominical, porque estaremos na Assembleia Anual na sede. Então, esse vídeo, ou o vídeo da semana que vem, melhor dizendo, irá para todos os irmãos. Os irmãos de Nova Campina, como a escola dominical é tarde, vão ter a aula presencial no dia 29. Deus abençoe a todos, em nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.